A Bíblia não explica quem é esse Agur, filho de Jaque, se ele era uma pessoa ou uma pessoa que tinha esse nome, ou se ele é apenas um pseudônimo de Salomão. Mas, de qualquer maneira, ele estabelece bem a base, os fundamentos, para qualquer ser humano tratar com a sabedoria que vem de Deus. E esse fundamento é reconhecer a própria ignorância. Na verdade, versículo 2, na verdade eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Depois de se declarar ignorante, totalmente ignorante das coisas de Deus, ele coloca algumas perguntas no sentido das perguntas que Deus fez a Jó, no final do livro de Jó, quando Deus se revela a Jó. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? E aí nesse papel de um homem que ignora todas as coisas, ele está então apto a apresentar aquilo que é a revelação de Deus, aquilo que é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. E aí então, do versículo 7 em diante, ele traz sabedoria. A gente entende que é sabedoria para a vida do homem nesse mundo, mas ainda assim sabedoria de Deus. É distinta do que nós vamos encontrar depois em Eclesiastes, que é o ponto de vista humano da terra. Mas aqui ainda é a sabedoria de Deus revelada a esse Agur, a esse mais bruto do que ninguém, mas sabedoria de Deus. A fé move todas as coisas, no sentido espiritual, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós crermos no Espírito, né? E todas as coisas, Deus não precisa provar nada para o homem. E já no início da palavra de Deus, existe o versículo de contenda, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Depois em Jó, eu não sei o versículo, mas fala que a terra já era redonda em Jó. Fala, a terra era redonda. Eu não sei o versículo exatamente onde está. E em Isaías, fala que Deus sustenta a terra no vazio. Quem é que sustenta a terra? Né? O planeta Terra no vazio. Está parado lá no... Né? Quem sustenta todas essas coisas? Né? Lá está escrito que Ele é que sustenta todas essas coisas em Isaías. Não sei o versículo. O homem, então, na sua brutalidade, na sua ignorância espiritual, está gastando, assim, bilhões de dólares, nós vamos falar, claro, né, os americanos e os russos, para achar um planeta que seja semelhante à Terra, porque a Terra vai chegar a um momento que vai ficar inabitável. Então eles querem achar quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Essa é a pergunta que o homem faz. E na palavra de Deus, a fé simples aceita essas coisas. Aceita o que está escrito. Então o homem da antiguidade, por exemplo, não precisava
ir longe para saber que a Terra era redonda e que a Terra não estava sendo sustentada nos ombros de dois grandes elefantes, como eles pensavam, né? Estava o Deus que sustenta todas as coisas. A palavra de Deus é pura. E é um escudo, e é uma coisa que não... escudo é uma que não deixa penetrar nada contra, né? Na minha fé em Deus, eu não deixo nada penetrar das coisas que não são espirituais, só das coisas que são da palavra de Deus. Então, só com esses questionamentos aqui, nós podemos ver que quem é o autor, quem é o criador da vida, quem é o Senhor de todas as coisas? Deus, né? Não tem outro, não existe outro. E por que eu vou ficar procurando as coisas quando Deus já nos revelou pelo seu Espírito e está tudo escrito aqui na palavra? Vou dar uma... Não sei se o Mário já tem nessa no que respondi, mas o cristão pode jogar na loteria? Tem essa lá, Mário? Tem, né? O cristão pode jogar na loteria? Pode. Ele deve jogar na loteria? Não. Aqui está a sabedoria de Provérbios, clara para nós. No versículo 7: 2 coisas te pedi, não mas negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. É isso que nós buscamos aqui. Nós não buscamos nem a riqueza, e ninguém quer ser pobre também, ninguém quer ter falta de alguma coisa. Mas ele quer o quê? Confiar no Senhor e que o Senhor mantenha para ele o pão da sua porção acostumada. Por que que eu como cristão, confiante no Senhor, vou procurar querer ganhar mais? Por que eu vou jogar na loteria para ganhar mais? Para ficar mais rico? E não estou contente com a minha porção acostumada? Não está bom o que o Senhor está me dando? Da maneira como eu estou vivendo? Né? E no versículo 9, para que porventura de farto que não negue e diga, quem é o Senhor? A ganância do homem leva ele ao que? A soberba. A riqueza leva ele à soberba. Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome do Senhor. Ou seja, vai trazer desonra ao nome do Senhor, se ele ficar pobre, né? Então ele só pede uma coisa. Essa é a sabedoria, né? Nós vemos a sabedoria. É o que? Mantém-me da porção acostumada. Só isso. Porque as nossas riquezas não estão aqui, nesse mundo. Nossas riquezas estão lá no céu com Cristo. E quando Ele se manifestar, nós vamos nos manifestar com Ele também. É interessante que quando nós lemos Provérbios, lemos o Antigo Testamento, é sempre bom entender que era um patamar que ainda não era o cristianismo. E aqui, quando fala 2 coisas te pedi, não me negues antes que morra, afasta de minha vaidade, a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. E aí a questão seria, e se Deus me der a pobreza? Ou, e se Deus me der a riqueza? Como eu faria? Porque aqui ele está pedindo o meio termo. Nem pobreza, nem riqueza. Mas qual é, no cristianismo agora, a posição do cristão em relação a isso? Eu creio que pode ajudar se a gente ler Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância.
Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, mostrando uma experiência aqui que vai até além da experiência ali de Provérbios, se é de Salomão ou não, mas colocando-se numa condição que já ele não pede nem riqueza nem pobreza, ele não pede, ele deixa totalmente nas mãos de Deus. Ele deixa completamente nas mãos do Senhor. E ele vai ficar satisfeito com o que vier. Por isso que ele fala, sei estar satisfeito em tudo, né? Ele fala, sei estar contente. Sei estar abatido, sei ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto ter fartura como ter fome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se aqui em Provérbios nós encontramos o que escreve aqui, o Agur, admitindo que ele é bruto, ele é ignorante, e ele vai receber então sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus para essa terra, para esta vida, lá em Filipenses nós vemos Paulo se colocando agora num patamar superior em relação a esse, do homem na terra. Porque ele já não pede, ele simplesmente sabe de onde vem o poder para ele suportar tanto uma coisa quanto a outra e estar contente em qualquer situação, que é o que ele fala aqui. Nos versículos seguintes, no versículo 10 em diante, nós vemos uma descrição muito clara do que é o mundo hoje, né? Indo direto para o versículo 15, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. E aí ele fala das coisas que nunca se fartam. E é assim o homem. O homem nunca se farta. O homem vai querer ganhar na loteria mesmo, porque nós somos insaciáveis, né? A gente nunca acha que é o suficiente ou que é aquilo que Deus nos deu, que é da maneira que Ele quis para nós. Há uma geração que amaldiçoa o pai e não bendiz a sua mãe, diz no versículo 11. Há uma geração que é pura aos seus olhos e nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Que descrição melhor poderia existir para o ser humano? Nós somos assim na nossa natureza. Nós não respeitamos as autoridades, as potestades. Nós nos achamos puros aos nossos olhos. Nós somos altivos e nós queremos realmente consumir dentes como espadas, né, que fala, queixais como facas. Queremos destruir, consumir, furar a fila. Primeiro eu. Esse é o sentimento do homem no seu estado natural. O princípio de Deus também a gente sempre deve de lembrar que envolve, sobretudo, a soberania de Deus. Ou seja, Deus tem o poder de controlar todas as coisas. E às vezes nós erramos pensando da maneira como os homens pensam. Por exemplo, Deus também não quer que nenhum homem crente nele se candidate a ser político ou qualquer outra coisa assim envolvendo um sistema. Mas é só um exemplo assim. Todavia, Deus por muitas vezes na sua palavra pegou servos seus e colocou eles em posições muito proeminentes num governo, num reino, coisas desse tipo. Mas o princípio de Deus, sempre quando nós temos essas questões que aparecem, será que devo fazer isso? Será que não devo fazer isso? Nós temos sempre na palavra de Deus
por misericórdia, as direções necessárias. E o princípio de Deus é sempre esse: buscai primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Um versículo também que fala que Deus provê para os seus enquanto eles dormem. E muitas vezes a gente vê isso, escuta histórias dos irmãos espalhados por todo mundo, que Deus agiu de tal forma maravilhosamente na vida deles que eles nunca buscaram tal coisa e de repente essas coisas vêm para eles. Então nós devemos o princípio sempre é esse: buscar a Deus primeiro. Eu estou crescendo, eu estou vivendo nesse mundo, o que devo de buscar? Devo de buscar de ser um milionário? Não, primeiro eu tenho que buscar. Se Deus quiser que eu seja um milionário, vai ser por causa da sua vontade e por causa dos seus planos. E se for assim, é ótimo. Se Deus quer, como o Mário falou, que eu seja, como nós já conhecemos tantos irmãos que moram nas montanhas, mal tenho o que comer, mal tenho com que se cobrir ou com se vestir. E eles estão lá, buscando primeiro o reino de Deus. Às vezes, muito mais fielmente do que nós que estamos aqui nas nossas boas casas, andando de carro, tendo o seu ar-condicionado, né? Uma vida bem confortável nós temos. Mas Deus tem seus planos e o princípio da sabedoria, o princípio da felicidade, né? É esse, é buscar primeiro as coisas de Deus. Deus vai nos dar o que lhe apraz. Se Deus julgar que eu deva ser uma pessoa que more lá na Índia, que passe até fome, até necessidade, se for para a sua honra e glória, eu vou ser isso. Se Deus quer que eu more na Suíça e tenha uma puxa-vida com tudo que eu quero ter, com tudo que eu possa fazer, mas que seja para a honra e glória dele, vai ser assim. Então nós sempre devemos de ponderar isso. Os princípios de Deus são sempre, não mudam e servem para nós, como nós estamos vendo aqui, por sabedoria divina. E esse homem, falam os livros, né, que esse Agur aqui, ele era um dos cooperadores de Salomão, faziam parte do seu reino. E que seu pai era um homem muito versado nas escrituras que tinha até então. Então nós vemos que ele concede, por meio da vontade de Deus, né? Ele concede que ele escreva esse capítulo. Ele é incluído no livro de Salomão. E parece que não é tão sério essas coisas, mas nós vemos que muitas seitas oprimem as pessoas, falando que você não deve ser rico, que você também tem que ser pobre, você tem que ser despojar-se de tudo que você tem. Voltamos ao princípio: se nós não estamos buscando as coisas desse mundo e Deus assim nos der ou nos tirar, devemos de aceitar a vontade de Deus. Tem 2 versículos aqui que me ajudaram bastante. Um é o versículo 19, com respeito a quando nós conversamos com pessoas incrédulas e as pessoas contestam a fé, contestam a Bíblia, negam uma série de coisas e tudo. E uma vez eu aprendi isso de um irmão. Ele citou esse versículo aqui, 3 coisas que me maravilham e a quarta não eu conheço. Uma das coisas é a segunda: o caminho da cobra na penha. O que é a penha? É uma rocha lisa. E esse irmão, quando falou isso para mim, ele falou assim: olha,
Quando uma pessoa começa a falar disso, falar daquilo, criticar isso, criticar aquilo, da palavra de Deus, do Senhor Jesus, de Deus, traga a cobra para a penha. O que significa trazer a cobra para a penha? Quem já matou uma cobra sabe como é que é. Você não tenta matar a cobra no meio do arbusto, lá do capim. Você pega uma vara e puxa ela para um lugar limpo. De preferência, uma penha, uma rocha, uma pedra lisa, um lugar cimentado, vamos chamar assim. E aí fica fácil de você acertar a cabeça dela. Então, sempre que existem discussões, debates, conversas que começam a desviar para uma série de questões e que levam até a impiedade, levam até a contaminar os ouvintes, traga a cobra para a penha. Coloca a serpente na pedra lisa. Traga para Cristo. Coloque Cristo como o foco da conversa, para que tudo mais desapareça e fique só a cobra e Cristo, a serpente e Cristo. E aí então é possível lidar com essas questões que geralmente querem depreciar as coisas de Deus. E o outro versículo, ele tem a ver com a importância da educação das crianças. E o versículo 17. E ele é seríssimo. Quando a gente vê aqui para o lado da criança que não obedece, ou do filho que despreza os seus pais, e um pouco antes falou no versículo 11, há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. E aqui no versículo 17, os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintões da águia os comerão. É difícil pensar numa imagem mais gráfica de coisa ruim que pode acontecer para aqueles que desprezam seu pai e desprezam sua mãe. Olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e pintões da água os comerão. É a primeira parte que uma pessoa moribunda no deserto, a primeira parte que as aves de rapina comem são os olhos. Eles vão primeiro nos olhos.